Guerra na Ucrânia impacta negativamente a maioria dos mercados acionistas. Obrigações sofrem com a inflação em máximos dos últimos 40 anos. Quer descobrir como é que a BKGA se adaptou ao atual contexto? Fique connosco. Não podíamos ter melhor cenário para o vídeo da BKGA do que este. O início de 2022 fica inevitavelmente marcado pela guerra na Ucrânia. O dia 24 de fevereiro assinalou o fim da paz europeia em vigor há mais de 75 anos, resultado da invasão da Ucrânia por parte da ofensiva russa, o que explotou um aumento muito pronunciado de aversão ao risco por parte dos investidores, que anteciparam um retrocesso da recuperação económica em curso, em particular na Europa. Assim, as ações registaram na sua maioria retornos negativos, com exceção do Reino Unido. As obrigações foram também impactadas negativamente com a ajuda da galopante subida das taxas de inflação, que desencadeou uma subida das taxas de juro. As matérias-primas registaram valorizações superiores a 30%, impulsionadas pela energia, cujo aumento de preços nos últimos 2 anos foi o maior desde a crise petrolífera de 1973. O aumento do preço das matérias-primas alimentares, das quais a Rússia e a Ucrânia são dos maiores produtores mundiais, e dos fertilizantes, que dependem de gás natural para serem produzidos, foi o mais elevado desde 2008. Com um panorama tão dramático neste início de ano, os fundos da BKGA não escaparam ao vermelho dos mercados e registaram rendibilidades negativas no primeiro quadrimestre, em função da sua maior ou menor exposição a ações e obrigações. Em termos de visão macroeconómica, acreditamos que a diminuição do crescimento económico mundial deverá persistir no próximo trimestre, ao mesmo tempo que os bancos centrais normalizam rapidamente a sua política monetária. A inflação deverá abrandar à medida que o ano avança, mas o impacto no rendimento real terá repercussões negativas no consumo e no investimento. A guerra na Ucrânia vai continuar a pesar no sentimento e a prejudicar a já enfraquecida cadeia de abastecimentos, particularmente na Europa, onde algumas economias poderão entrar em recessão profunda. Dado que os bancos centrais se vão focar em combater a inflação e não em suportar a atividade económica, as políticas monetárias restritivas serão mais um entrave ao crescimento económico. Em sentido inverso, as políticas monetárias expansionistas implementadas na China não deverão ser suficientes para fazer face ao enfraquecido setor imobiliário, à queda das exportações e aos novos confinamentos e restrições relacionadas com a Covid-19. O que poderá levar ao aumento dos riscos para a atividade económica no resto do mundo. A nossa expectativa é de que a expansão será beliscada, mas não eliminada, e que, provavelmente, o crescimento mundial recuperará a bom ritmo na segunda metade do ano. Isto, claro está, dependendo sempre da evolução que se espera positiva da guerra na Ucrânia. Em termos de posicionamento estratégico das nossas carteiras, mantemos a neutralidade com que iniciámos o ano, nas principais classes de ativos, liquidez, obrigações e ações. E acreditamos que o risco de estar subexpostos a ações num momento em que o conflito bélico possa ter avanços positivos é muito elevado. Em termos táticos, estamos mais otimistas para o comportamento dos mercados acionistas norte-americano e do Reino Unido. A maioria das empresas dos Estados Unidos tem apresentado resultados que superam as estimativas e com perspectivas de manutenção ou melhoria dos mesmos para o próximo trimestre. Mais especificamente, preferimos o segmento Value, pois consideramos ser bastante resiliente e, num cenário de aumento de taxas de juro, dado o seu menor endividamento, quando comparado com o segmento de Growth. O Reino Unido ainda se encontra a desconto face a algumas regiões. Pode beneficiar de uma moeda mais barata, bem como pela correlação do mercado acionista com as yields das obrigações estar a tornar-se positiva. Adicionalmente, tem o dividend yield mais elevado em termos globais, o que o torna ainda mais atrativo no cenário atual. O dividend yield não é mais do que o rácio que compara o dividendo com a cotação da ação em bolsa, ou seja, divide o valor que a empresa decidiu distribuir dos seus lucros anuais por cada ação existente em bolsa pela sua cotação mais recente.
Tendo em conta o facto de a Rússia não ter demonstrado grande sensibilidade às severas sanções impostas pelo Ocidente, tomámos a decisão de alterar a nossa exposição à Europa de sobreexposição para neutralidade, pois será o bloco económico mais afetado por um conflito mais prolongado, como parece vir a ser o caso. Na componente de obrigações, mantemos uma maior exposição de forma muito seletiva ao segmento high yield europeu, em virtude do seu potencial de retorno ainda atrativo. Para beneficiar desta visão e posicionamento, só tem uma opção: investir na nossa completa gama de fundos, onde aplicamos o capital de maneira diversificada e com cariz global nos instrumentos e veículos financeiros mais eficientes, sempre com o objetivo de proporcionar uma rendibilidade ajustada ao nível de risco em que cada investidor está disposto a incorrer. Lembro mais uma vez que, para além da diversificação e adequação ao seu perfil de risco, os nossos fundos beneficiam das vantagens fiscais inerentes ao formato PPR, com uma taxa de imposto máxima de apenas 21,5%, que pode reduzir substancialmente ao longo do tempo. Termino com uma dica. Sabe qual é o tiro certeiro que deve dar? Investir de forma diversificada e de acordo com o seu perfil de risco. E, obviamente, investir connosco.